Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é o sagrado e o profano na vida organizacional. Torna-se cada vez mais recorrente o uso de metáforas, não só na literatura, mas também no campo científico e analítico. Metáforas são imagens que nos ajudam a compreender melhor a realidade. Por esta razão, estamos usando duas imagens, o sagrado e o profano, no título da nossa entrevista. O sagrado é uma imagem para descrever o mundo religioso e com a categoria profano explicita-se um mundo secular. As duas imagens nos ajudarão a compreender o mundo das organizações e seu funcionamento na atualidade. O nosso convidado é o professor Luiz Alex Saraiva, professor da UFMG, que acaba de lançar um livro que se chama 7 Pecados Capitais nas Organizações. Professor, bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui. Agradeço pelo convite. É possível analisar a vida organizacional pela perspectiva do sagrado e do profano? Sem dúvida, foi essa proposta que nós trouxemos no livro, né? A ideia de colocarmos em pauta uma noção de um mundo visível, concreto, cotidiano, material, que é o mundo do profano que nós vivemos, e também permeado por uma série de elementos invisíveis, né, no contexto das organizações, que nós remetemos à questão do sagrado. Sim. Foi essa a ideia que originou o livro 7 Pecados Capitais nas Organizações? A ideia que originou foi uma discussão em torno da obra de São Tomás de Aquino, que eu tive com um dos organizadores, o professor Alessandro, e nessa ideia nós pomos em pauta uma atualização dessa discussão, tendo em vista o capitalismo como pano de fundo. Então, os 7 pecados capitais, mas no contexto organizacional, como uma crítica ao capitalismo. Perfeito. Como se deu a escolha do título, hein? Como eu mencionei, né, a obra do São Tomás de Aquino talvez seja a grande referência, né, para dar um embasamento teológico para esses 7 pecados capitais. Nós partimos dessa leitura e fizemos uma atualização propondo a alguns colegas nossos, pessoas que são muito interessantes em diversos campos de conhecimento, para fazer essa discussão atualizada do que seriam esses pecados no contexto organizacional. Sim. E os coautores, como foram selecionados, hein? Nós nos preocupamos em convidar pessoas que tivessem realmente algo a dizer sobre isso, pessoas de várias regiões do país, não há nenhum estado repetido, pessoas de universidades de instituições distintas, de natureza distinta, e cada uma delas com uma contribuição e uma formação específica que ajuda a discutir a sua temática com muita propriedade. O livro com esse título seria uma crítica contundente ao neoliberalismo, à globalização? Ele é uma crítica contundente ao capitalismo, porque ele é o pano de fundo sobre o qual esses pecados eles funcionam, porque pecar em alguma medida, né, considerando o termo, né, o verbo mesmo, ele passa a ser uma coisa, em muitos casos, demandado mesmo no contexto da organização. Então, por isso e o capitalismo é o grande lugar onde isso é permitido, digamos assim, ou mesmo estimulado. Então, por isso que é uma crítica ao capitalismo. No campo religioso, o pecar é sempre uma transgressão, né? Como é que vocês usam o termo pecar aqui exatamente, saindo um pouco do religioso para o profano, na análise exatamente de organizações que são instituições seculares, não é isso? Sim, nós partimos do contexto do conceito de pecado, tá? O conceito teológico, mas como eu mencionei, nós atualizamos esse conceito porque nós podemos perceber que no contexto organizacional, todo pecado ele tem uma característica ambígua. Se por um lado ele é rechaçado como uma coisa que todos sabem que é ruim, que não deve ser feita, por outro ele é permitido e há um contexto de permissividade muito grande para cada um desses pecados no contexto da organização. Então, assim, não se ignora que se peca, mas não é exatamente aquilo que se deseja. Então, o pecado seria algo negativo, mas como tentação é positivo. Força. Talvez não apenas como tentação, talvez como objetivo mesmo, em alguns casos, que serve à lógica do capital. Perfeito. Entrando agora no conteúdo do livro, por exemplo, como a soberba está presente nas organizações. Por que o livro começa analisando a soberba, professora? Essa é a ordem dos pecados capitais? Não. Nós começamos porque nós consideramos que a soberba ela é dos pecados capitais o mais perigoso, porque ela pode dar origem a todos os demais. Né? É mesmo. A soberba, né, que nós chamamos comumente de vaidade, né, ela é perigosa porque
num contexto de ampla competição, né, de narcisismo, de pessoas que estão na capa de revistas de negócio, né, mostrando sucesso, né, personificando o sucesso, é muito fácil você se tornar vaidoso e fazer dessa vaidade o mote para o funcionamento de uma série de distorções do contexto da organização, né? E aí vocês usam o que? A psicanálise, a psicologia para fazer exatamente essa análise pelo campo da avareza? A avareza especificamente, estamos falando ainda da mesma da avareza, sim. A avareza, nós partimos de uma discussão muito interessante que a autora fez, a professora Neuza, fazendo uma analogia com o tio Patinhas, né, que é um personagem clássico, né, das histórias em quadrinho, e ela, a partir dessa noção, né, de acúmulo insensato, ela vai discutir que o contexto de avareza ele é um tanto quanto desejado no contexto da empresa, porque é a economia que predomina naquele contexto. Então, fazer mais com cada vez menos é uma característica avara que ela é estimulada no contexto das organizações. Perfeito. Como a ira se aninhou nas organizações, professor? Ela é uma força muito interessante, né? Porque essa coisa de você direcionar essa ira em relação aquilo que te opõe, né? É uma coisa que tem sido empregada com muita propriedade pelas organizações no contexto de concorrência, né? No contexto de competição por vagas, por recursos, né? Fazer de alguém um objeto da minha ira, seja um concorrente, seja um colega, seja, né, um contexto qualquer, é uma coisa que ela é muito interessante no contexto da organização. Então, ela é explorada como força. Sim, embora todos saibam que não é exatamente uma coisa desejável do ponto de vista social. Por isso que tem essa característica dupla que eu mencionei. Sabe-se que é um pecado, mas isso não é um motivo para que não deixe de ser empregado também quando é conveniente. Por outro lado, ela é extremamente controlada, porque ninguém admite, digamos, brigas, nem insurreições ao nível do trabalho, não é isso? Ninguém quer ser tomado como uma pessoa descontrolada, irada, né, colérica, ninguém quer isso. Sim. Né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos analisando propriamente como que a inveja, a preguiça, está presente ao nível das organizações. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema O Sagrado e o Profano na Vida Organizacional. Apresentamos o livro 7 Pecados Capitais nas Organizações e já começamos a analisar como que, digamos, esses 7 pecados capitais estão presentes nas organizações, tanto como restrição, mas também como tentação nesse sentido, ação e potencialidade, né? Já trabalhamos aqui soberba, avareza e a ira, né? E a preguiça tem lugar nas organizações, ainda mais as organizações que se sentem extremamente competitivas? Dizem-se muito competitivas, né? Mas na prática o contexto organizacional é um contexto onde é muito forte a noção de procrastinação, né? As pessoas adiam até quando podem, né? Desde que não existe um controle para isso, e tem um espaço muito grande para a preguiça, né? Mesmo porque os próprios sistemas organizacionais, eles estimulam uma certa acomodação das pessoas. Então, a preguiça, ela tem um espaço que é um espaço que o indivíduo pode dispor do tempo e atrasando o trabalho quando lhe é conveniente, na ausência também de controles específicos para isso. Isso significa, então, que os trabalhadores ainda mantêm certo controle sobre o ritmo do trabalho. Sim. A fábrica, com a maquinofatura, não extraiu tudo da mão do trabalhador. Não, isso é só pretensão. Só pretensão, né? Ainda há o esquema para, como é que se diz, a operação tartaruga? Sim, sim, é possível perfeitamente. Exemplos como esse mostram que nós temos um certo poder de fogo do ponto de vista do trabalhador que ainda não foi, digamos assim, cooptado pelas organizações, apesar de iniciativas sistemáticas nesse sentido. No livro, a inveja é apresentada como força propulsora da criatividade e da mudança. Como que isso se dá? Que leitura é essa, professor? Até retomando quando nós falamos de soberba, né? Já que nós temos um contexto em que a individualização ela é muito radical, se você não é aquele elemento de sucesso, se você não personifica, você automaticamente é objeto da inveja.
E isso se dá em todos os níveis, né? Seja do nível da profissão, da carreira específica, do resultado, da empresa, do salário e assim sucessivamente. Então, por isso que ela é uma força poderosa nesse sentido. Mais uma vez, naquele sentido de ambiguidade que nós falamos, né? Todos sabemos, ninguém vai sair assumindo publicamente que é invejoso, entretanto, isso é uma característica, é um pecado que é estimulado no contexto da organização. Quer dizer que a competição, se eu entendi bem, é movida por inveja também? Sim, fortemente influenciada por isso. Olha. E a gula? Referindo-se ao lucro e ao capital, a gula é sempre insaciável, professor? Sempre, sempre. Principalmente num contexto, como eu mencionei, de crítica ao capitalismo, né? Os autores desse capítulo, eles vão mencionar a noção de gula enquanto com o ato de deglutir o trabalhador que as empresas fazem. Literalmente, como se nós estivéssemos nos alimentando, né? Insistindo na metáfora, eu vou extrair do alimento o meu nutriente, né? Aquilo que me interessa, e depois eu o excreto. E a lógica é precisamente essa. Sim. Né? E o capitalismo ele não tem freios nesse sentido, né? Tem sempre que ser lucrativo, positivo e sempre mais. É por isso que se fala dos humanos recursos humanos, Sim. Recursos produtivos. É uma lógica que ela é embrutecida. Você vê que não é uma lógica propriamente humana, né? É uma lógica econômica, né? Onde você vai ver que termos como oferta, demanda, lucro, são coisas que a gente incorporou no cotidiano até para falar de relações sociais. Sim. E acho que já estamos no final aqui, a luxúria já foi abolida das organizações, professor? Como não é exatamente possível fazer isso, né? Porque nós estamos falando de uma característica que ela é lastreada socialmente, né? O que a teologia fez com a luxúria foi classificar como pecado essa noção de desejo, mas esse desejo ele é latente em cada um de nós. Sim. Inclusive ele é mola propulsora para várias coisas, né? Claro. E só que quando a igreja define que isso é um pecado, ela fala que o próprio corpo tem que ser mantido sob controle, sob observação e sob vigília, porque nós não somos confiáveis. Perfeito. E aí, nesse sentido, temos que manter essa energia controlada. Porque, na perspectiva psicanalítica, o desejo que mantém a vitalidade. Exatamente. E, digamos, a luta humana, né, pela vida e pela realização das coisas. É a chama, né? É a chama. E aí, nesse sentido, a luxúria passa a ser uma positividade. Sim, ela é uma coisa que, por mais que se queira colocar limites muito claros para a sua existência, não se consegue fazer isso por uma característica propriamente humana, né? Você vê, por exemplo, pegando um caso específico, né, os casos de assédio sexual, né, que várias empresas hoje em dia têm políticas muito claras com relação a isso, etc., né? Há uma tentativa de coibir a prática considerada inadequada do ponto de vista do comportamento sexual, mas isso não elimina a sexualidade. A sexualidade está lá, né? Esse contexto está lá. E como se manifesta a sexualidade nas organizações? Olha, como está presente? Eu não sei se eu posso dizer que ela é visível, talvez, como nós estamos conversando aqui a respeito, claro. Mas acho que nós podemos mencionar dois aspectos que são importantes. O primeiro é com relação ao desejo mesmo, essa própria energia, como eu falei, ela está ali. E no segundo aspecto, que eu acho mais sutil e mais interessante ainda, é o aspecto da sedução propriamente dita, né? Eu preciso o tempo inteiro fazer uso de elementos não propriamente sexuais, mas que tem a ver com eles, por exemplo, para seduzir a minha equipe, para conseguir a mobilização das pessoas em prol dos resultados, para conseguir boas relações com os meus colegas, e essa energia, ela é uma energia de sedução, esse ato de seduzir, ele faz parte de uma energia que ela é sexual, ainda que não haja propriamente uma intenção sexual, ela está lá. É uma mobilização dessa energia, sim, né? Sim. E com relação ao assédio moral, também analisado pelo livro? Ou como é que nós poderíamos, sob a ótica dos 7 pecados capitais, analisar o assédio moral? O assédio moral, né, que é um assunto muito em voga, ele se caracteriza como uma forma de violência sistemática, né? Assimétrica, que é exercida de alguém que exerce poder sobre outra pessoa que é alvo, digamos assim, desse processo de violência, né? Nós não podemos fazer uma relação direta de uma coisa com outra, embora seja possível intuir que, em boa parte dos casos das pessoas que são assediadas, há elementos de tangência com esses pecados. Por exemplo, eu posso
fazer com que numa equipe onde eu tenho uma pessoa que se destaca, digamos que seja o funcionário do mês, eu posso assediar a equipe inteira, humilhá-los, por exemplo, dizendo que eles nunca serão tão bons ou que eles não se esforçam o suficiente tanto quanto aquela pessoa que conseguiu o destaque. Esse é um procedimento que vai trabalhar com vaidade, vai trabalhar com inveja, entendeu? Então, nesse sentido, há pontos de tangenciamento, embora não haja propriamente uma relação direta entre assédio moral e esses pecados capitais. Quer dizer, quando se coloca a meta e quando se compara, digamos, os desempenhos, nós estamos exatamente podendo fazer também um assédio moral com as equipes que não foram tão competentes ou tão bem-sucedidas quanto as vitoriosas. Só o estabelecimento da meta, Gerolete, não é suficiente para caracterizar isso, porque é uma prática de violência mesmo. Não é apenas... Esse exemplo que eu dei, ele foi assim, só para pintar em cores fortes. Mas pode ser originário aí. Mas possivelmente a noção de competição é ela que embrutece e dá margem para que essa violência se manifeste. Entendeu? Porque eu tenho um elemento de desigualdade, onde o assediador é sempre alguém que exerce uma posição de poder, assujeitando uma outra pessoa. No terceiro bloco, nós vamos analisar a corrupção, em que medida a corrupção tem relação com os 7 pecados capitais e também como interpretar o poder da perspectiva dos 7 pecados, dessa visão um pouco da metáfora religiosa que nós estamos usando para analisar as organizações. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é o sagrado e o profano na vida organizacional. Já passamos os 7 pecados capitais e deixamos agora, nesse terceiro bloco, analisar, digamos, temas da atualidade. Professor, como que a corrupção trazida para o campo da administração pública pode ser outra manifestação da gula nas organizações ou de todos os pecados capitais, professor? É preciso, antes, deixar claro uma coisa, que a corrupção, ela não tem origem no setor público, né? Tanto que não existe o corrupto sem o corruptor. E esse corruptor está sempre no setor empresarial. Mas é sempre uma relação, né? Sempre, sempre. Também não é uma coisa que acontece a corrupção. Claro. O corrupto se deixa corromper também. Voltando ao que você perguntou sobre a gula, sem dúvida, se os critérios fossem critérios puramente de desempenho econômico e de mérito, como é defendido pela argumentação empresarial, pela administração empresarial, não seria necessário corromper ninguém. Os próprios resultados seriam suficientes. Mas como há uma gula, eu, além do resultado, ainda quero levar vantagem usando para isso aspectos ilícitos. Ou ela poderia ser, digamos, analisada pelos outros pecados capitais também, além da gula? Sem dúvida. Talvez vamos pensar eu quero ser uma empresa tão grande quanto a do meu concorrente, que talvez teve mais competência ou mais mérito que eu, aí eu vou e corrompo outras pessoas para poder crescer e tal. É a inveja que me move, por exemplo. E a luta pelo poder nas organizações e também por promoções, etc., estaria ligado, digamos, à soberba ou alguma outra inveja, algum outro pecado capital? O poder é uma manifestação social, né, básica, né? O tempo todo nós estamos falando de relações de poder, relações dinâmicas, né? E que só existem porque nós estamos em posições assimétricas. Como não estamos nos mesmos lugares do ponto de vista social, somos todos sujeitos a feixes de poder, né? A relações que exercemos, que são exercidas sobre nós. Buscar uma posição melhor no contexto da organização, competir por recursos, por remuneração melhor, por resultado, por reconhecimento e assim por diante, que são práticas absolutamente institucionalizadas do ponto de vista empresarial, elas vão ter relações diretas com essas práticas que nós metaforicamente chamamos de pecados capitais, porque em alguma medida eu vou gerar inveja, eu faço isso para me envaidecer, eu também consigo com isso provocar a ira de alguns e assim sucessivamente. Então nós estamos falando de práticas empresariais, práticas sociais no contexto empresarial que terminam adquirindo características de pecado sob essa ótica que nós mencionamos no livro. Perfeito. Como analisar a crise que o Brasil vive atualmente pela ótica do livro?
não dá para a gente fazer uma análise ampla como essa que você pede aqui, do ponto de vista institucional. Talvez, se nós pudéssemos falar do ponto de vista pessoal, seja mais fácil nós, por exemplo, compararmos a figura da presidente com o presidente da Câmara. Aí nós temos uma possibilidade de relação. Mas analisar, por exemplo, a relação entre a presidência da República e a Câmara dos Deputados não é possível. Mas, pegando esse exemplo das duas pessoas, né, da presidente e do presidente da Câmara, nós podemos falar de várias coisas, assim, por exemplo, de que talvez ele não tenha, no regime presidencial, a visibilidade que ela tem. Então, nós estamos falando, por exemplo, da inveja. Talvez nós estamos falando da possibilidade dele arregimentar politicamente o apoio que ela não consegue obter no âmbito da Câmara. Nós estamos falando da vaidade. Sim. E assim sucessivamente. Mas sempre são relações que precisam ser habitadas socialmente para a gente poder fazer essa aproximação com os pecados capitais. Olhando de longe, seria possível reduzir os pecados capitais nas organizações atuais? Olha, pouco provável porque nós estamos falando de um contexto institucional que ele embrutece. É um contexto que ele é regido pela economia, onde as coisas são todas calculadas e mensuradas e a lógica de maximização é muito forte. Então, qualquer tentativa de tentar humanizar o contexto organizacional, de fazer com que se peque menos, que seja mais ético e assim sucessivamente, vai esbarrar num contexto fora do contexto da organização que não premia essas questões. Por exemplo, por mais que eu na minha equipe seja o mais humano, o mais justo possível, não tolere práticas como essas, eu posso esbarrar talvez no meu superior hierárquico que não me trata dessa maneira ou que vai punir as pessoas que têm esse comportamento ético. E talvez se a minha organização como um todo funcionar dessa forma ética, eu possa esbarrar num mercado que não valoriza isso. Então, nós estamos falando de um contexto que ele é realmente muito permissivo para que se peque nesse contexto tratado no livro. Com o fim da União Soviética, o capitalismo ficou imbatível? Fim da história, professor? Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito porque eu acho que a história está em curso, né? A história é a história que nós vivemos. Nós todos fazemos parte dessa história, estamos construindo a história agora, nesse momento aqui, não é apenas porque está sendo filmado, nós todos vivemos um contexto histórico, apenas o capitalismo ele se mostrou enquanto um modo de produção com uma notável capacidade de se reinventar, né? Desde que ele se instituiu enquanto regime de produção, ele se reinventa e ele consegue se fortalecer a cada crise. Então, as crises, na verdade, têm se tornado grandes oportunidades de reinvenção do capitalismo. Mas isso não significa, em absoluto, que seja o último capítulo dessa história. Eu não acredito nisso porque eu acho que é meio que conceder uma força excessiva para um momento que nós estamos vivendo, que nós vimos que é cíclico, como todos os outros. Tudo acaba. Sim. O crescimento ilimitado continua ainda um projeto sustentável, viável? Eu acredito que não, porque para nós falarmos em crescimento, nós temos que falar que num contexto capitalista, que ele é concentrador por excelência, nunca vai acontecer desse crescimento ele ser equânime. Isto é, uns precisam crescer mais do que outros e normalmente em detrimento de outros. Então, para nós conseguirmos condições sociais, por exemplo, tão favoráveis quanto países ditos desenvolvidos, nós temos que necessariamente abrir mão de certas coisas que foram importantes para que eles chegassem onde eles estão hoje e que eles nos cobram, como, por exemplo, a Amazônia. Nós estamos falando da possibilidade de desenvolvimento, mas um desenvolvimento que nós temos que preservar a floresta. Se você procura, não tem floresta na Europa. Já estamos no finalzinho do programa. É possível que as organizações sejam mais humanas do que efetivamente são? Acredito que sim, desde que nós tenhamos a seguinte clareza. A organização, antes de ser uma entidade econômica, ela é uma organização social. Esse é o ponto de partida. A humanização não está como um projeto de lucro. Ela está como um projeto de reconhecimento de que o contexto ele é social por excelência. Acho que esse é o primeiro passo para a gente falar num outro contexto organizacional, onde se peque menos nesse sentido, que esses pecados capitais não sejam tão comuns assim. Ok, professor, queria agradecer muito sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos, cumprimentá-lo na sua pessoa, toda a equipe que produziu o livro. Recomendo a todos os interessados sobre essa ótica da análise. Que é uma análise, nesse sentido, bem inovadora. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.